Bora lá então, pessoal. Partiu distância entre dois pontos. Você entendeu o que seria umas coordenadas cartesianas? Se você entendeu que o ponto A é o ponto que pode ser representado por 2 no eixo x, 1 no eixo y. Já o ponto B de bola é o ponto que pode ser representado pela coordenada 7 em x, 4 no eixo y. A distância entre dois pontos num plano cartesiano, ou dois pontos quaisquer, fica simples de ser identificada. Por exemplo, olha só, a distância nada mais é do que o espaço existente entre esses dois pontos. Vocês conseguem verificar, acredito eu, tranquilamente, que eu posso fechar um triângulo retângulo. De tal forma que nós sabemos que no eixo X aqui eu tenho uma distância que parte do 2 e chega ao 7. Então, fazendo 7 menos 2, nós temos uma distância equivalente a 5 unidades. No eixo Y, eu tenho uma distância que parte do 1 e acaba no 4. Então, fazendo a continha 4 menos 1, eu tenho a distância 3. Moral da história, eu tenho dois catetos e eu quero achar a distância D, que é, nesse caso, nessa situação, a minha hipotenusa. Isso mesmo, é o que vocês estão pensando. É tio Pitágoras. Então, lembrando de Pitágoras, fica fácil enxergar, verificar que a distância, né? A distância desse ponto AB vai ser a raiz quadrada, porque a hipotenusa é a raiz quadrada dos quadrados dos catetos. Então seria a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então essa distância entre os pontos A e B é igual a 25 mais 9. 25 mais 9, 34. Então a distância entre o ponto AB é igual a raiz de 34. Raiz de 34 não é uma raiz exata, então a gente pode parar por aqui. A distância entre esses dois pontos é igual a raiz de 34. Mas veja bem, esse é um exemplo numérico. Se eu quisesse, a partir desse exemplo, tirar uma fórmula geral, a gente pode escrever simplesmente assim, ó, partindo desse ponto aqui, que seria Pitágoras. Sempre que eu tiver dois pontos, por exemplo, ponto A e ponto B, a distância do ponto A ao ponto B vai ser igual à raiz quadrada dos quadrados dos catetos. Mas como que eu achei esse primeiro cateto, que é o cateto 5? Eu fiz o quê? Eu fiz o x do ponto B, que era 7, menos o x do ponto A, que era 2. Então eu vou fazer xb menos xa, onde eu encontrei o valor de 5. Vou elevar ele ao quadrado porque ele é meu cateto. Mais quem? Mais o outro cateto 3. Mas quem que foi o cateto 3? O cateto 3 eu fiz a continha 4 menos 1. Por quê? Porque eu fiz o YB menos o YA. YB menos o YA. Achei o cateto, elevei ele ao quadrado, tá? Voltando aqui rapidinho, elevei ele ao quadrado. Tá? Elevando ele ao quadrado, nós chegamos na formulinha da distância entre dois pontos.